Agora vai! Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre como acabar com aquela sensação de que você é realmente odiado ou a sua presença não é bem-vinda naquele ambiente da cozinha, tá? Então a gente geralmente tem essa sensação de isolamento, né? Aquela sensação de que você entrou na cozinha e parece que você entrou um fantasma também. Os funcionários fazem um mínimo de esforço para falar um oi para você. Tudo que você pergunta, eles respondem de forma bem direta e curta, né? Dando a entender mesmo que a sua presença não é bem-vinda e que eles não querem conversar com você e nem interagir com você, né? Eles deixam isso bem claro, tá? Então, é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Quando a gente chega nesse nível, né, de que ninguém ali na cozinha quer nem conversar com você e nem interagir com você, muito menos aceitar suas sugestões, fica muito mais difícil de você sugerir qualquer coisa e tentar impor algumas regrinhas, né? A seguir a vigilância sanitária, o mínimo de alteração que você tentar fazer nessa cozinha vai ficar muito difícil. E a gente se vê numa situação de que a gente começa a colocar pressão em cima de nós mesmas, né? Tipo assim, o que eu tô fazendo de errado que ninguém quer seguir, ninguém quer nem conversar comigo, ninguém quer interagir comigo, né? Então, você começa a se colocar algumas pressões e fica desmotivada, com certeza a gente cai na desmotivação mesmo. E aí a gente se sente mais pressionada ainda porque a gente sabe que a gente precisa fazer o nosso trabalho. A gente foi contratada para isso e aí tem aquela sensação de que, eu preciso realizar isso, eu preciso cumprir com as expectativas do cliente que me contratou para ajudar com esses funcionários, né? E a lidar com esses funcionários para melhorar o ambiente. E, você não tem a colaboração de ninguém ali dentro, porque os funcionários nem sequer querem olhar para sua cara, né? Então, aí a gente chega nessa etapa e a vontade que dá na gente é de, tentar impor mesmo as nossas ideias, as nossas sugestões. É a primeira coisa que a maioria das pessoas tentam fazer, né? Tentar impor. Então, você não vai me obedecer? Vai me obedecer sim, né? Então, existe isso também, né, da nossa parte de tentar, quando o funcionário age dessa maneira, a gente tende a ficar um pouco mais agressivo, né? E, assim, esse é um dos principais erros, né? O erro de você tentar combater essa resistência e essa não colaboração por parte do funcionário com uma maior resistência ainda, né? Com uma maior agressividade. Então, esse é um dos principais, assim, e piores erros que a gente encontra, tá? E assim, a gente também já fez isso e a gente sabe que não dá certo. Então, assim, nos meus primeiros trabalhos, assim, que eu encontrei funcionários muito resistentes e que não queriam nem olhar para minha cara direito, eu tentei realmente, eu preciso executar. Eu preciso fazer isso, eu fui contratada para isso, então eles vão ter que me obedecer, entendeu? Essa sensação de mandar, né, vem à tona com muita força, e é aí que a gente cai do cavalo. Até tem umas histórias bem recentes, assim, quando eu me juntei com a Marília, ela começou a dar aula, e aí a carga horária dela ficou muito comprometida, e ela começou assim, eu comecei a atender alguns clientes, né, com mais frequência do que ela. E alguns clientes dela que tinha, assim, ela já tinha 2 anos e meio, 3 anos. Então era muito tempo que ela, como consultora, estava ali dentro da cozinha com aqueles mesmos funcionários. E aí, assim, nas primeiras vezes que eu fui sozinha, os funcionários foram, assim, totalmente resistentes, assim. Só faziam um esforço mesmo de falar um oi e responder aquelas respostas bem curtas e diretas, né? E aí Marília, meu Deus do céu, o que eu faço? Eles não conversam comigo. E aí, na visita seguinte, eu visitava junto com a Marília
tudo mudava. Era totalmente diferente, né? Então, assim, quando tinha eu sozinha, era apenas um estranho chegando na cozinha, né? Eles se sentiam, sim, ameaçados pela minha presença, né? E cadê a Marília, né? Cadê a pessoa com que a gente tá acostumada, né? A gente tá acostumada a lidar com o jeito da Marília, né? Apesar do meu jeito ser muito parecido com o da Má, era assim, era gritante a diferença com que eles tratavam ela e como eles me tratavam. Eles não me destratavam nem nada do tipo, apenas eram bem resistentes e queriam pouca conversa, né? E aí eu, com jeitinho, né, fui tentando algumas soluções, né, para isso, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Mas no final das contas a gente conseguiu, assim, chegar nessa intimidade com esses funcionários e conversar e eles gostarem da visita que eu também estava realizando, né? Então, é um grande desafio e acontece com todo mundo a todo momento, né? Assim, a gente observa também que isso acontece sempre que você tenta, que você coloca alguma mudança, né? Seja ela uma mudança estrutural, seja ela uma mudança de atitude ou uma mudança mesmo de consultor, né? Para quem aí trabalha em dois também, igual eu e a Marília, sempre que a gente muda, acaba dando aquela cutucada no funcionário, né? Porque acaba um pouco a comodidade de todo mundo, né? Então, às vezes quando a Marília vai, ela observa alguns pontos que eu não observo. Às vezes quando eu vou, eu observo outros pontos. E os funcionários meio que já estão acostumados, né? Com uma ou com outra. Mas sempre a causa a gente meio que tira todo mundo da comodidade, né? Inclusive a gente. Então, quando você tira a pessoa da comodidade, é quando ela pode reagir criando mais resistência, né? Ou então reagir dessa forma de te ignorar e tentar te excluir da equipe. Então isso acontece, assim, justamente porque a gente tirou a pessoa da zona de conforto dela, né? E aí tem essa estranheza e a pessoa, ela não quer sair da comodidade dela, não quer sair do conforto dela e, ela às vezes ela enxerga o nutricionista ou o consultor ou o técnico ali dentro da cozinha como uma ameaça para o próprio trabalho. Então, quando você começa um trabalho ou quando você tenta algumas mudanças mais drásticas, isso pode acontecer, né? Então, aí vai da nossa habilidade, né, em tentar solucionar isso da melhor forma possível, né, que não seja batendo de frente. Quando a gente bate de frente essas pessoas, a gente vai ter um resultado muito pior do que a gente começou, tá? Então, isso a gente observa na prática. Todas as vezes que eu tentei me impor dentro da cozinha, foi a pior coisa que eu fiz na vida, tá? Porque aí isso gera mais estranheza ainda e gera mais caos ainda dentro daquele ambiente. Você vai continuar sendo odiado e vai ser mais odiado ainda, né? Os líderes, né? Como a gente como consultor acaba sendo um pouco líder ali na cozinha. Então, sempre que tem um líder carrancudo, né? Aquele líder que tenta impor as suas ideias, ele é muito mais odiado ainda. E as pessoas vão cada vez menos acreditar no conhecimento desse líder e cada vez menos seguir as sugestões dele. Então a gente tem que ficar muito atento e ter um controle pessoal muito grande, porque não é fácil você chegar no estabelecimento, querer dar suas sugestões e começar o seu trabalho e ser impedido porque você depende daquelas pessoas, né? Se você não consegue resultado com elas, você não vai conseguir o seu resultado. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de controle pessoal realmente para poder lidar com essa situação. E aí eu vou dar algumas dicas para vocês de como a gente consegue, assim, tentar reverter esse quadro, né? E ter uma conversa mais honesta com esses funcionários, né? De uma maneira melhor. Antes de começar as dicas, a gente precisa ter em mente que nós não podemos julgar, criticar e nem confrontar essas pessoas, né? A crítica, quando você chega criticando as coisas, ela é vista de uma forma meio fútil, porque ela coloca todo mundo na defensiva. Quando você é criticado, quando alguém chega e aponta o dedo na sua cara, a primeira coisa que você faz é se defender. Você fala, não, peraí, mas eu fiz isso por causa disso, disso e daquilo.
Então você fica na defensiva. E isso acontece também com o funcionário na cozinha. Ele tá fazendo o trabalho dele e ele errou. Se a gente aponta o dedo na cara dele, critica aquela atitude, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar se defender. A crítica e o julgamento ainda fere muito o orgulho dessa pessoa. E ela vai virar as costas pra você sim, ela não vai te obedecer se você chegar criticando essa pessoa, tá? Então a gente tem que ter isso em mente antes da gente começar tudo. Não criticar, não julgar e não condenar esse funcionário por uma atitude que ele fez e talvez nem sabia a maneira certa de ser feita. Bom, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é deixar esse funcionário mais à vontade, né? Tente se colocar num ambiente como parte da equipe mesmo. Sem ser aquela pessoa que chega só para criticar, para fazer um relatório, para ferrar com todo mundo, né? Que essa às vezes é a sensação que eles têm, né? Eles nos veem como uma ameaça, eles veem o consultor como uma ameaça mesmo para o trabalho deles, né? Alguém que vai lá, vai anotar tudo que eles estão fazendo de errado e vai falar para o dono do estabelecimento, né? Como se fosse assim, avaliando o trabalho deles para saber se eles vão ser demitidos ou não, né? Mas a gente tem que deixar isso claro que não é isso, que você está ali como parte da equipe e que é o estabelecimento que precisa melhorar e precisa da colaboração de todos ali dentro, tá? Então, assim, tenta deixar esses funcionários mais à vontade para participar das decisões, darem sugestões e até mesmo reclamar de alguma coisa que eles queiram reclamar ali do ambiente de trabalho deles, né? Seja estrutural, seja sobre, sei lá, a lista de produção do dia. Você deixa eles à vontade para fazer essas argumentações. Uma outra dica que eu dou para vocês assim é de como chegar e abordar os erros desses funcionários. Durante o meu mestrado eu fiz algumas disciplinas de avaliação de indivíduos, focados para graduação, mas que eu acho que se encaixa bem aqui nessa parte da consultoria, né? Que você dentro da cozinha, né, do estabelecimento, você tá sempre ali em contato com os funcionários e você tá querendo ou não, você tá avaliando eles, né? E aí uma das dicas é você dar um feedback, um retorno para esses funcionários, né? Que é o feedback que a gente chama de sanduíche, feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Feedback sanduíche é quando você apresenta, você precisa criticar esse funcionário, mas você não dá a crítica logo de cara, né? Primeiro você fala algo positivo para ele, então você vai lá e elogia alguma coisa que ele fez de legal, assim. Depois você fala a crítica, mas de uma maneira bem suave, bem tranquila, de maneira com que ele consiga também argumentar sobre isso. E aí depois você dá um outro elogio, fala, mas isso aqui também estava muito bom, né? E aí essa sua crítica, ela fica mais leve, ela não chega de uma maneira com que vai causar um espanto muito grande, não vai deixar esse funcionário se colocar na defensiva logo de cara, né? Essa é a maneira como que a gente consegue dar um feedback muito bom, então falando coisas positivas, depois negativas e depois positivas novamente. Isso você pode aplicar várias vezes durante uma mesma consultoria, tá? E é o ideal que seja feito dessa maneira, né? O que a gente faz geralmente a gente avalia, né? Anota tudo em relatório e no final a gente conversa com a equipe de uma forma geral, né? Sempre falando os pontos positivos, negativos e depois positivos novamente, para dar aquela suavizada nas críticas, né? Uma outra maneira eficaz de corrigir os erros desses funcionários é fazer uma pergunta um pouco indireta, né? Então você faz uma pergunta que não vai ser uma ordem direta. Tipo assim, esse lixo era para estar aqui, né, por exemplo. Não sendo irônica, sendo realmente, tipo assim, você tá realmente com uma dúvida, mas você sabe que a resposta daquela pergunta que vai gerar uma coisa, nossa, eu acho que esse lixo não era para estar ali, né, se ela tá falando se ela tá me perguntando, acho que é porque não era, né. Então, tipo assim, vai gerar um pensamento, né, na cabeça dessas pessoas e elas vão reagir de uma maneira diferente do que se você chegasse e falasse assim, esse lixo não é para estar aqui, entendeu? Soa muito diferente você chegar fazendo uma pergunta como quem não quer nada, como quem não sabe muito daquele assunto, né? Do que você já chegando dando uma ordem direta, tá? O que a gente precisa fazer também é sempre elogiar
cada processo desses funcionários. Tem que ser consistente e elogiar sempre, né? E a cada progresso. Então, se a gente tiver um mínimo progresso, fala, nossa, gente, muito bom, parabéns, vamos continuar que nós vamos chegar no resultado final. Então, sempre elogiar cada passo que esse funcionário der, para ele perceber e falar, nossa, ela realmente está observando, nossa, ela realmente está notando o quanto a gente está evoluindo. Mesmo que para você seja um passo pequeno, às vezes para ele foi um passo gigantesco e foi muito difícil sair daquela rotina dele, daquele hábito dele, né? Então, isso é muito valorizado e eles começam a te levar a sério, te levar mais a sério, né? E querer conversar mais com você e querer também fazer com que você seja parte da equipe também. Outra coisa que a gente tem que evitar é constranger esse funcionário. Então, sempre tente, ao mínimo possível, constranger ele, né? Porque ele tá ali no ambiente de trabalho, ele não quer ser zoado pelos colegas, né? Quem que gosta, né, de receber uma crítica e todo mundo vir depois zoar, né, com você ou brincar, né, com alguma coisa que você não soube fazer, né? Então, tente ao mínimo possível envergonhar essa pessoa. Se você sente que essa pessoa, ela é mais retraída, né, mais recatada, puxa ela num canto, conversa com ela, dê o feedback para ela mais individualizado, tá? A gente geralmente faz em equipe, mas também quando a gente percebe que tem alguém mais introspectivo, a gente conversa pessoalmente com aquela pessoa. Individualmente, né, com a pessoa. E uma outra coisa que a gente percebeu que tem melhorado muito a nossa interação, né, a nossa intimidade com esses funcionários, é quando a gente começou a dar um treinamento mais prático. Então a gente está com um treinamento de boas práticas agora, que chama treinamento 3C dinâmico. E assim, a gente faz muitas dinâmicas, muitas brincadeiras, muitos jogos. É uma metodologia mais ativa que a gente está usando para ensinar os funcionários as boas práticas. E assim, eu apliquei em um dos restaurantes que antes a Marília atendia, que eu estava tendo muita resistência desses funcionários. E aí, foi instantâneo, assim. Na visita seguinte ao treinamento, eu estava sendo super bem recebida nesse estabelecimento. As meninas estavam super interagindo comigo, conversando comigo. A gente deu risada lembrando de algumas coisas do treinamento, né? Então, a gente percebe essa mudança muito drástica, né? E essa foi uma das soluções que a gente encontrou, assim, nos restaurantes que a gente estava tendo um pouco mais de resistência, né? Com a minha presença, né? Elas estavam mais acostumadas com a presença da Marília. E foi a melhor das soluções. E eu imagino, assim, que todo restaurante que a gente for começar, se a gente já começar com esse treinamento de boas práticas mais dinâmico, a gente vai ter uma aceitação, né? Uma recepção desses funcionários muito melhor do que se a gente simplesmente chegar, falar, oi, eu sou fulano, eu sou nutricionista, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Eles passam a entender um pouco mais o seu trabalho dentro do estabelecimento e também sabem que você tá ali para ajudar, né? Além de que, né, vai pegar uma intimidade maior na hora da brincadeira, ali da dinâmica, dos jogos e tudo mais, você acaba pegando uma intimidade muito maior, né? E acaba desenvolvendo um trabalho muito melhor dentro da cozinha depois, tá? Então essas são as informações, né, são as nossas observações em relação a esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem dar mais sugestões, mais soluções que vocês conseguem aí no dia a dia de vocês, compartilha com a gente, tá bom? Até mais!